Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 13º dia do Advento de Natal. Nós estamos comemorando, o nascimento do nosso Messias entre nós, Jesus Cristo. Que incrível! Como nós temos o privilégio de sermos alcançados pela salvação. De uma maneira tão curiosa, ele veio entre nós de uma forma tão simples e hoje também vamos falar um pouco sobre isso. Bora conhecer o tema? Você se lembra do último filme, livro ou até mesmo uma série que te cativou? Sabe, aquele que envolveu, que você ficou totalmente vislumbrado com tudo que cercou, quem foi o assassino, ou aquele romance, que mexeu com suas emoções, te arrancou lágrimas, enfim, que você ficou pensando no final, na história, a surpresa, o susto, o medo. Nós somos facilmente atraídos, nós somos facilmente encantados com aquilo que é extraordinário, aquilo que é realmente muito fora do comum, aquilo que é bom, que é grande. Enfim, os nossos olhos brilham, aquilo atrai a nossa atenção. Porque, na verdade, a gente foca nessas coisas e muitas vezes a gente não dá muita atenção para aquilo que é comum, rotineiro, aquilo que é hábito. Tenho certeza que você já falou sobre alguns desses filmes, dessas séries, para alguns dos seus amigos, mas você nunca chegou e falou assim: escovei o dente mais uma vez, hoje eu amarrei o cadarço do meu tênis, enfim, a gente não vai chegar e falar: poxa, olha que legal, eu lavei mais um copo, A gente não dá muita atenção para as coisas que são comuns, do dia a dia, mas ao contrário do que nós pensamos, os momentos ordinários, os momentos comuns, eles são pontes para o extraordinário que está por vir. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 8, o apóstolo Paulo ele nos aconselha a termos a mesma atitude de Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou, para cumprir um propósito. Então nós precisamos perceber que Jesus ele veio como um homem comum, ele exercia a sua função de filho, ele viajava entre cidades como qualquer um daquela época, ele se assentava à mesa, ele mantinha relacionamentos, amizades ali, enfim, ele viveu toda a sua história cercado de atitudes que são comuns, Os evangelhos, inclusive, se nós observarmos, existem inúmeras atitudes ali sutis, comuns, ordinárias, que são narradas por nós, e através delas nós vemos a verdadeira razão, pela qual Deus enviou seu Filho para nós. E nós vamos falar sobre isso nesses próximos segundos aí. Enfim, eu quero falar com você porque nós muitas vezes nos cansamos das atitudes comuns. Nós nos cansamos, das questões ordinárias da nossa vida, daquilo que é rotina, daquilo que é cotidiano, E eu quero falar com você sobre isso hoje, porque enquanto eu preparava esse material e meditando sobre isso, veio muito forte, o papel até mesmo das nossas mamães aí, que nós temos aqui na igreja. Talvez você seja uma delas que está nos assistindo, Talvez movidos ali pelas redes sociais, nós queremos alcançar algo extraordinário para podermos publicar a respeito dos nossos filhos, para podermos mostrar às pessoas feitos incríveis que nós temos como mamães ou papais também. Enfim, mas a gente sabe que a maior parte do tempo, quase todo o tempo, é cansativo, é rotineiro e muitas vezes é até frustrante, porque a gente não tem o controle sobre alguém que é pequenininho e tem muito poder de escolha, Ama contrariar cada um de nós. Enfim, eu quero falar com você. Quero falar com você, irmão, que no dia a dia batalha, no seu emprego para levar para dentro de casa o sustento, para levar para dentro de casa, aquilo que é necessário para que seja convertido em alimento, em contas pagas, em um bom ambiente familiar. Enfim, e tem dias que não é fácil, Se você é empresário, talvez os relacionamentos, pagar as contas, toda a responsabilidade que envolve, que cai sobre suas costas, isso é
bem desafiador, ou talvez se você seja funcionário, às vezes você tem se esforçado, mas não tem garantido para você o reconhecimento do seu chefe, e isso, né, tem magoado bastante o seu coração. Eu quero falar porque às vezes nós nos cansamos das tarefas comuns, né? Ninguém quer saber sobre isso. Ninguém quer que você chegue lá e fale: fiquei mais um dia apertando o botão ou trabalhando na minha máquina. Ninguém quer saber porque você trocou mais 4 fraldas de xixi do seu filho. Ninguém quer saber que enquanto seu filho dormiu, você ia tirar um cochilo e de repente chega uma tarefa nova para fazer. Ninguém quer saber sobre as coisas ordinárias, nem mesmo nós, né? Isso não é memorável, isso não causa impacto em nós e nas pessoas, mas é exatamente por meio dessas coisas que nós somos moldados para parecermos cada vez mais com o nosso Pai Celestial. Eu quero chamar a tua atenção exatamente porque Jesus foi revelado através disso. E se você observar na sequência do texto que eu citei, que nós vamos ler daqui a pouco, de Filipenses, né, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, no capítulo 2, agora a sequência do texto, que é dos versículos 9 ao 11, Paulo ele vai nos mostrar que ao se esvaziar, Jesus revela então a glória do Pai. Jesus então ele é movido pela glória, e isso é extremamente importante nós observarmos, porque o Pai exalta o Filho, né? Porque é assim que ele ama se demonstrar em amor de forma humilde, ele ama se entregar para que o homem veja que em toda a sua magnitude ele é como um de nós também. Enfim, por meio do ordinário, Deus realizou o feito mais extraordinário da humanidade. Através dos caminhos comuns, através daquilo que é rotineiro, cotidiano, através do nosso dia a dia, através da nossa vida, Deus cumpre o seu propósito mais extraordinário. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Através da nossa vida cotidiana, através do nosso dia a dia, Deus cumpre seu propósito mais extraordinário, que é simplesmente formar Cristo em nós. A partir do nosso dia a dia, Jesus Cristo, o caráter do nosso Salvador e do nosso Senhor é moldado, é formado em nós. Jesus, inclusive, ele não realizava milagres e feitos extraordinários o tempo todo, irmãos. Se você ler ali nos evangelhos, você vai ver que são momentos, né? São períodos que ele se move nesse sobrenatural. Mas tem uma coisa que ele fazia o tempo todo, a cada segundo dele aqui na terra, que era revelar o caráter amoroso do Pai. Ele sempre revelou o caráter do Pai de amor e de justiça. E isso ninguém pode tirar, seja através dos feitos extraordinários, né, dos milagres, mas também dos feitos comuns, do seu dia a dia, do relacionamento que ele tinha, né, do momento que ele sentava com os discípulos, ou do momento que ele ia para Betânia se encontrar com seus amigos, ou do momento que ele se retirava do meio da multidão para simplesmente estar com o Pai. Jesus a todo instante revelava o caráter do Pai, e isso que eu e você precisamos então sermos acordados, porque nós precisamos enxergar, eu e você, meu irmão, minuto a minuto do nosso dia, através de uma ótica de Deus sobre nós. Nós precisamos enxergar como Deus nos enxerga, né? E estamos mais sensíveis ao extraordinário que Ele realiza em nós através do ordinário, através do comum. Nós precisamos então olhar com os olhos de Deus e ver que coisas extraordinárias podem ser realizadas através do nosso comum, através do nosso simples. Eu tenho certeza que se você observar isso, você vai ver que o teu filho, talvez mesmo que nesse momento inconsciente, mas à medida que ele for crescendo, ele vai perceber que ele tem um pai, uma mãe que é referência, que mostra Jesus para ele. E ele não vai querer outro caminho a não ser o Deus da sua mãe. Eu tenho certeza também que o teu amigo, ou o teu funcionário, ou o teu patrão aí no teu trabalho, talvez você não saiba, mas ele admira a forma que você lida com os problemas diários, porque você expressa algo que ninguém tem, e esse algo nós chamamos de Jesus. É o caráter de Cristo sendo desenvolvido em você. E eu posso te falar uma coisa, isso é muito, muito extraordinário. Então, irmãos, Jesus Cristo
é a glória de Deus através do que é simples. Eu quero te convidar a viver uma vida comum, enxergando o extraordinário que acontece através dele. Vamos ler o texto de Filipenses capítulo 2, agora sim, todo ele, do versículo 5 até o 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz o seguinte: seja a atitude de vocês, nossa igreja Limeira, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvazia de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte humilhante. Por isso, versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu queria orar com você então sobre isso. Pai, nós estamos reunidos através desse vídeo, Senhor. Nós, como irmãos, estamos reunidos clamando ao Senhor que os nossos olhos sejam abertos. E como diria uma canção, né, nós queremos ver as coisas como o Senhor vê, né? Nos dê a visão para ver como você vê. Então, Senhor, muitas vezes nós estamos esperando manifestações extraordinárias do Senhor no nosso dia a dia. Nós também queremos viver muitas vezes essas coisas extraordinárias para que as pessoas, de certa forma, né, nos depositem aprovação, nos depositem admiração, e na verdade a única coisa que vai ser enchida dentro de nós é o nosso ego. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos esvazia do nosso ego, assim como Jesus esvaziou-se do fato de ser Deus, do fato de ser bom. Nós queremos nos esvaziar, Senhor, do fato de sermos maus, do fato de queremos a glória para nós, mas observamos, Senhor, que tudo que o Senhor faz no dia a dia pode ser uma extraordinária forma do Senhor manifestar a sua glória. Então, eu te peço, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro pelas mamães da nossa igreja que têm passado, né, dias e mais dias depositando, né, o seu tempo, os seus ensinamentos, as suas emoções no cuidado dos filhos. Senhor, traz o conforto a elas, que elas entendam que isso não é em vão, que isso é incrível, isso é sim extraordinário. Apesar de atitudes comuns, ordinárias. Sim, Deus, que elas entendam que isso é uma das formas do Senhor manifestar a sua glória, através da atitude, através de gestos singelos de amor pelos seus filhos. Senhor, abençoa a todos, as irmãs e os irmãos que trabalham fora, aqueles que estudam. Senhor, abençoa cada um dos irmãos, que todos nós possamos enxergar que no nosso dia a dia você tem feito grandes coisas, Senhor. Você tem se manifestado, o seu caráter, Jesus, tem sido desenvolvido em nós, através da maneira que nós lidamos com os nossos desafios diários, minuto a minuto da nossa vida. Então, capacita-nos, Deus, a vivermos conforme você viveu aqui na terra, né? Se esvaziando de glória, mas se fazendo servo, que possamos ser servos o dia todo, para que um dia, quando o Senhor voltar, nós possamos ser reconhecidos por aquele que de verdade nos deposita a recompensa eterna. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe grandemente. Mamães, especificamente para vocês, o trabalho de vocês não é em vão. Deus abençoe muito vocês. Que quando bater aquela dor, aquela frustração no seu dia, chore aos pés de Jesus e se lembre que Ele está enxergando você e Ele está fazendo através de você um grande milagre nessa terra. Que Deus abençoe e nós voltamos amanhã com mais uma meditação do nosso advento. Tchau, tchau.